Olá, tudo bem? Estamos em mais uma edição do podcast Questão de Ordem da OAB Caxias do Sul. E hoje um podcast muito especial da ESA, Escola Superior da Advocacia, que eu represento na nossa subseção. Meu nome é Fernanda Pimentel e estarei acompanhada de convidados que logo apresento para vocês. Nossas transmissões são através do Facebook, Instagram, YouTube e também no Spotify da OAB Caxias. Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar a pauta de hoje, que é empreendedorismo e inovação jurídica, vou fazer o agradecimento ao nosso patrocinador, a R Master Sul Assessoria Documental. E já inicio apresentando os nossos convidados de hoje. Professor Emerson Luiz de Vargas, administrador, head do Hub de Direito e Inovação do Grupo Uniftec. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora. É um prazer. E também tenho aqui comigo hoje na mesa meu grande colega e amigo, advogado, doutor Rafael de Tomaso. Um prazer estar aqui, Fernanda. Obrigado pelo convite. Professor Emerson, prazer revê-lo aqui também. Vai ser certamente um papo muito interessante sobre um assunto que acho que todos nós dessa mesa gostamos muito. Exatamente. Quando nós pensamos nesta temática, foi exatamente para trazer aquilo que é o DNA da ESA, que é a formação pós-graduação. A gente acaba tendo a conexão direta da relação entre estudante de graduação do direito e estudar. Só que, na verdade, a profissão do direito não é só isso, né, doutora Rafael? Depois que nós estamos com o canudo na mão, acaba sendo ainda mais desafiador. E aí vem a ESA com esse papel de formação contínua, cada vez mais conectada com outras áreas também. E aí já começo instigando a fala, afinal de contas, a nossa pauta é empreendedorismo e inovação. Professor Emerson, que é uma referência nesta área de inovação, já vou começar lhe questionando, né? Já que a inovação, então, a pauta, ainda existe uma relação direta, quase que automática do senso comum, falando que inovar é utilizar tecnologia. É isso mesmo? Ensina aí para nós, por favor. Bem, tem essa fala comum, sim. Mas não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Inovação é muito mais do que isso, né? E muitas vezes a tecnologia nem precisa estar presente. Por exemplo, nós podemos pensar tecnologia na área jurídica ou em qualquer área, usando um papel, um caderno e uma caneta. Por exemplo, assim, eu tenho uma marcação uma análise financeira, um controle, qualquer controle que eu possa fazer manualmente mesmo. E isto, para mim, é uma coisa que eu não faço, eu estou inovando. Então, eu não vou precisar usar robô nenhum, eu não preciso usar nenhuma tecnologia avançada. Muitas vezes, o próprio celular pode fazer esse papel. Então, muitas vezes acontece, e o senso comum, ele dá essa sensação, né? De que a tecnologia é o uso de robô, automatização, e muitas vezes não é. Não precisa. A inovação, ela está também em processos manuais, né, diferentes, porque tem que gerar eficiência. O ideal é que sempre gere valor, obviamente, né? Então, esse é o foco. Não precisa os milhões dos robôs e das tecnologias mais mirabolantes. Não é necessário. Isso, de certa forma, é um afago para quem escuta. E, assim como eu acredito que o Dr. Rafael é um pouco mais conectado, vamos dizer assim, né? Mas eu, embora pareça, sou bastante tradicional. E nós, advogados que estamos há mais tempo, temos, de certa forma, uma resistência a utilizar ferramentas tecnológicas de modo cotidiano ou automático, como profissionais que estão aí na jovem advocacia. E aí ouvir que inovar não é obrigatoriamente utilizar uma ferramenta que eu sequer sei como funciona ou que existe, é uma tranquilidade que ajuda. Mas, doutora e doutor, a gente já prestou consultoria e presta consultoria para escritórios de advocacia que estão precisando e pensando em automatizar processos, vários tipos de processos. Então, isso já é uma realidade.
pouquíssimo tempo. Mas está acontecendo. Conta aí um pouquinho mais sobre isso. Agora até vamos fugir da nossa pauta. Não fugindo da pauta, mas colocando uma vírgula no nosso roteiro. Escritórios de advocacia utilizam essas ferramentas vindo de outras áreas da administração. Como é que eu faço isso? Pensando um faça você mesmo. Bom, antes de mais nada, é importante uma questão de cultura, né? Ter um pouco essa visão mais modernizada, né? E entender que isso também não vai... isto vai ajudar o negócio, né? Então, a gente percebeu em algumas consultorias que tem feito que o grande gap, por exemplo, que o escritório muitas vezes enfrenta com o seu mercado, com o seu cliente, é o atendimento. A demora no atendimento, ou não dado o retorno, né? Porque, enfim, então, aí o processo jurídico eu deixo para vocês explicar, né? Porque não teve tempo ou demorou muito o julgamento, enfim, a causa, né? Enfim, todo o trâmite legal e a pessoa, ela fica no stand-by. Então, muitas vezes, tu fazer um processo de atendimento ao cliente, de acompanhamento, mesmo que seja isso via e-mail, WhatsApp ou aquela visita, já é uma inovação e isso já está acontecendo. Nós já temos algumas buscas sobre essa questão importante de atendimento. E não se utiliza nenhum tipo de IA, inteligência artificial. Não. É um e-mail de acompanhamento. Claro que você pode automatizar esse e-mail, né? Ou essa resposta, esse retorno. O próprio WhatsApp pode ser automatizado também, né? Mas aquela visita não precisa ser automatizada. Se ela acontecer, isso estiver na agenda, já é uma inovação, isso já está acontecendo. Então, isso já foi um processo que vieram buscar conosco. Até complementando rapidamente, né, o professor Emerson traz, é bem interessante que essa questão de não necessitar da tecnologia para inovar, né? Eu posso melhorar um processo e a melhoria desse processo ela pode ser o antitecnológico, né? Pode ser o humanizar. Eu posso ter um atendimento mais humanizado, mais pessoal e isso ser a minha inovação, isso ser a minha melhoria no processo. Porque quem gosta de falar com robô no WhatsApp, né? Quem gosta de falar com chatbot quando tu vai tentar resolver um problema com um banco. Então, às vezes, a inovação está no sentido inverso da tecnologia. E até pensando um pouco na questão de posicionamento do profissional do direito no mercado. Porque nós temos um número absurdo, comparado com alguns anos atrás, de profissionais que estão ingressando. Uhum. E aí, talvez não, né? Com certeza, um processo bem pensado, bem estruturado, auxiliará. Mas pode ser um diferencial competitivo interessante a humanização. Justo. E até complementando essa questão dos processos nos escritórios de advocacia, isso foi uma coisa que nós tivemos no nosso escritório. Né? Nós fazemos uma imersão anual, nós paramos de 3 a 5 dias o escritório para todo mundo resolver um problema interno do escritório, porque senão a gente nunca para resolver as coisas de casa, né? Fica sempre em cima do cliente. E do ano retrasado, uma das coisas que nós identificamos foi isso, que nós precisávamos organizar melhor os nossos processos internos do escritório para ganhar produtividade, né? E para a gente conseguir se entender melhor enquanto time. Né? E aí adotamos uma ferramenta para isso, mas não precisava, né? Podia ser no caderninho e passa o caderninho de uma mesa para outra, mas a ferramenta facilita bastante, né? E é mais ecologicamente correto. Bom, aí há de se questionar o quanto que é o custo energético do resto também, mas não vamos entrar nesse mérito hoje aqui. Né? E o ganho de produtividade que a gente teve, inclusive de qualidade, porque se você consegue entregar mais rápido, sobra tempo para entregar melhor, né? Foi absurdo. E aí, quando a gente fala também em entregar mais rápido, entregar melhor, automaticamente interfere no custo da hora do profissional do direito e na lucratividade. Porque, óbvio, a gente jamais vai falar aqui em mercantilização, não só por questões éticas, mas porque não é pauta nem nossa, nem da OAB, é muito contrária aos profissionais que zelam pelo bom direito. Mas há que se pensar que, como profissionais autônomos, a grande maioria dos escritórios da nossa subseção são de pequeno porte, a hora custa muito.
porque nós não conseguimos reproduzir de forma automática muita coisa ou potencializar a mão de obra do profissional do direito em um escritório pequeno, né? Então, além da tecnologia, esse olhar certamente auxiliará. E talvez, eu penso que é importante mesmo, em algum momento, fazer um grande debate sobre isto, né? Para que os pequenos escritórios, ou às vezes até aquele profissional sozinho, na sua própria casa, dentro da sua própria empresa, que é ele mesmo, possa ter acesso e entender que isso não é realmente assim, aquele investimento num programa impagável. Não. Que às vezes ele imagina, nem é, né? E às vezes ele já paga e não sabe, né? O pacote da Microsoft, por exemplo, que muita gente tem, quase todos têm, ele tem uma série de ferramentas lá que te permitem, inclusive, automatizar algumas questões. O pacote do Google lá também, tanto pago quanto gratuito, tem ferramentas de produtividade e várias outras ferramentas, por exemplo, de organização de processos. Tem o Trello, que tem uma versão gratuita, tem o Runit, que tem uma versão gratuita. Você tem uma série de ferramentas que ou são gratuitas ou são muito baratas e que podem contribuir com isso. E reforçando, né, para a gente não voltar para aquele estigma da necessidade da tecnologia, eu posso inovar sem nada de tecnologia, eu posso inovar com lápis e a caderneta. Te ouvindo, doutor Rafael, eu lembrei de uma alteração extremamente singela, né, que acabei vendo em uma dessas movimentações sobre empreendedorismo jurídico, ao invés de perguntar, né, quando é uma ação de divórcio consensual, por exemplo, ao invés de perguntar para as duas partes e anotar, no momento do agendamento da consulta, enviar um Google Forms com as perguntas que seriam aquelas que seriam questionadas. Por quê? Aí, além de você ganhar na questão de ter a informação prévia, já estar com os dados, ganhar tempo para um debate efetivo, você consegue identificar, enquanto eles estão separados fisicamente no espaço, quais são os pontos divergentes. Objetividade aí também, né? Exatamente. E se você tem um ganho de tempo no processo, é inovação. Isso. Eu tive uma melhoria no processo. Isso aí. Justo. Então, eu faço o trabalho com menor tempo, se eu utilizar uma ferramenta como essa, né? Neste exemplo que eu dei. E também faço com que a pessoa que está sendo atendida, o cliente, talvez antes de chegar até o meu escritório, faça as reflexões necessárias que gerariam uma segunda consulta, um segundo atendimento e o dobro de tempo para o passo seguinte. De repente já conversam entre eles, inclusive, também. Né? Só uma questão, eu sou sempre o chato da mesa quando se fala de tecnologia. Né? A gente tem que cuidar com as questões de privacidade e de proteção de dados. Né? Então, não faz muito tempo, chegou para mim um formulário que era para inscrição para atendimento médico, e as respostas do formulário eram abertas. Então, qualquer um que entrasse tinha acesso ao telefone, ao nome e à razão da consulta que a pessoa estava agendando a consulta. Então, é sempre importante a gente ter essa atenção para as configurações de privacidade dessas ferramentas. O Trello, por exemplo, ele tem uma questão que, se você não fecha a mesa lá, né, o quadro, aquelas informações ficam disponíveis a público. Então, tem uma vulnerabilidade lá que o pessoal manda buscar no Google. Trello, senha, e aí vem a lista de quem deixou a senha aberta. Às vezes o pessoal faz uma lista de senhas no Trello, né? E aí tu consegue acessar dados que não deveria acessar porque a configuração de privacidade não está adequada. Então, é sempre importante ter isso daí no radar. Por isso que eu gosto do papel, né? O bom papel para fazer, né, um quadro com um organograma, uma planilha, não tem... O papel vaza também. Menor vulnerabilidade. E aí, lhe ouvindo, doutor Rafael, vem uma pergunta que não sei se também lhe é comum, mas no início me parecia bastante difícil fazer essa diferença e que eu acredito que muitos colegas advogados e advogadas tenham, até meio que lhes limitando. Empresário e empreendedor não são obrigatoriamente sinônimos, né? Não, nem legalmente, nem na prática. Eu posso ser um empresário e não empreender, ou não empreender adequadamente, e posso ser um empreendedor e nem ter uma empresa. Tem a menina que vende brigadeiro para pagar a faculdade e não deixa de estar empreendendo. E não precisa um CNPJ para isso, não precisa ser, na acepção legal da palavra, uma empresária. E aí vem a
a conexão direta com o nosso tema e com a próxima pergunta. Então, o advogado pode empreender sem que acabe incidindo automaticamente em questões de mercantilização, por exemplo. O dia que você tem a ideia maluca de abrir um escritório, você já está decidindo que vai empreender, né? Então, por mais que o escritório não seja uma empresa, ele deve ser administrado como tal. Porque senão vai quebrar, né? Se você não entender quanto custa a sua hora, se você não entender por quanto você deve vender a sua hora, entre aspas, aqui, né? Para que você consiga não só pagar as contas do escritório, mas pagar as suas de casa e sobrar alguma coisa. Se eu não pensar como que eu vou comunicar os meus serviços para os meus clientes, como que eu vou explicar para ele como funciona o meu fluxo de trabalho, como que eu vou organizar a minha casa, como que eu vou controlar as minhas contas, não tem como nenhum negócio sobreviver. Nem a menina que vende brigadeiro e nem o escritório de advocacia. E nós temos esse erro, até porque na faculdade, raramente, nós temos acesso a esse tipo de conteúdo, né, de não encararmos aquilo como negócio. Nós somos preparados para processar os outros e para defender ações. Nós não somos preparados para empreender na faculdade. E quando eu fiz, por exemplo, nós tínhamos 90% dos esforços do curso que eu fiz eram voltados ou para a parte do contencioso ou para preparar para concurso público, né? Ninguém me preparou para empreender, eu tive que aprender apanhando, né? E é importante também que a gente faça um destaque que empreendedorismo jurídico não é apenas o advogado ou advogada que vai trabalhar com áreas relacionadas a empresas. Então, não é apenas o advogado empresarial. Não. O advogado médico, o advogado criminalista, todos eles fazem este mesmo movimento. E aí, professor Emerson, lhe pergunto, jamais diminuindo a importância do administrador ou substituindo, mas por onde nós, advogados autônomos ou profissionais com escritórios de pequeno porte, devemos começar essa organização de forma que não inviabilize colocá-la em prática? Bem, é muito simples, não é difícil. Algumas quebras de paradigmas elas já acontecem. Por exemplo, hoje em dia, o ramo, por exemplo, da medicina já foi buscar informações técnicas e mercadológicas e hoje faz aí um papel bem importante. Até temos uma expoente em Caxias do Sul que já faz isso, né? Esse marketing médico, né? Sem avançar em qualquer problema legal que possa existir. Então, assim como a medicina também já se abriu, que é uma área conservadora, o direito também já está fazendo esse suporte aí, e foi buscar esse suporte e está fazendo essa abertura. Pode começar com internamente a pessoa querer e entender que todas as ações que ela vai ter, por exemplo, que ela vai ter que defender ou questões mínimas dela, ela pode entender que aquilo são processos. Então, como eu vou organizar melhor os processos? Por quê? Porque isso vai me deixar também mais efetivo. Eu vou ter uma melhor viabilidade do meu negócio, eu vou entregar melhor. E aí, talvez eu não precise cobrar tanto, porque eu vou ser mais efetivo. Eu até posso trabalhar mais e melhor. Ou talvez possa cobrar mais, né? Então, para que tu possa também em qualidade de vida, eu vou trabalhar menos, ganhar melhor. Isso também pode acontecer a partir do momento que tu organiza a casa. Então, organizar processos, entender, por exemplo, quem faz o quê dentro da área. Ah, mas eu sou sozinha. Então, veja, separe por datas, por horários, né? Que horários que eu tenho que chegar para organizar o meu dia, para organizar a minha agenda. Organização de agenda também é inovação, é trabalhar com o que a gente tem. Então, isso a gente vê que não é difícil. Eu preciso querer efetivamente. O escritório, ele precisa de todo tipo de organização. Então, por exemplo, não só física, mas também de processo, né? E processo de trabalhos, né? Os processos de trabalho, atendimento, retorno que é dado aos clientes, né? Como é que eu busco as informações dentro dos sistemas jurídicos, né? Em que horário eu faço isso? Como é que eu posso disponibilizar para eu visualizar isso tudo e me organizar? Então, não é
A área abriu-se um pouco, precisa mais, porque eu trabalho num hub de inovação e eu ainda enxergo poucos advogados lá dentro, né? Mas também vejo ações que são feitas e também eles estão vindo nos procurar. É uma área conservadora? Já foi mais. Acredito que está se abrindo para possibilidades. É mais uma área que está precisando se reinventar para sobreviver, né? Porque, como a doutora Fernanda falou, a gente tem uma montanha de gente chegando no mercado de todos os semestres, né? O Brasil, se eu não estou mentindo, se eu estiver falando bobagem, me corrija, tem mais faculdade de Direito do que o resto do mundo junto, né? Então, todos os semestres a gente tem um monte de gente chegando e os mercados tradicionais, eles estão saturados, né? Não que não tenha espaço dentro dessas áreas do direito, tem espaço, mas é cada vez mais difícil conquistar o seu espaço com valor hora que compense a pessoa trabalhar dentro daquele ramo, né? E essa questão dos novos direitos e trabalhar com empresas que querem inovar e não conseguem encontrar as ferramentas jurídicas para minimizar seus riscos, para buscar oportunidade, isso daí é uma coisa que está começando, né? Claro, quando a gente diz que está começando, não faz 2 semanas, né? Faz aí Sim. 10, 15 anos, né? Mas ainda quando a gente fala em direito, 10, 15 anos é pouco tempo. Até ouvindo vocês, 2 perguntas que estão aqui na pauta que me vêm à mente. Fazer primeiro uma relacionada ao marketing jurídico, que está diretamente ligado, mas agora já que tu falaste deste ponto, vou fazer para ti. É que tu és uma referência, doutor Rafael, em relação a inovações, startups, todos esses movimentos locais. Como é que a gente faz, e aí bem, de novo, nesta linha de auxílio, né? Como nós conseguimos romper a barreira de uma atuação profissional que somos ensinados, que geralmente é no nosso escritório ou no local do cliente ou dentro de uma sala de audiências e passa a prestar serviços e atuar em áreas inovadoras como essas tecnológicas, não utilizar tecnologia, mas empresas de tecnologia locais em que acontece inovação na nossa região. Primeiro, essa virada de chave, ela não é fácil, né? Tem que tomar coragem, respirar fundo e pensar, tá, eu vou complicar minha vida de vez, né? Porque o primeiro passo é que tu nunca vai parar de estudar, né? Porque toda semana tem uma novidade, todo dia tem uma novidade. Então, vou dar um exemplo do legislativo, né? Nós tínhamos um projeto de lei para regulamentação da inteligência artificial tramitando, que estava horrível, né? Na verdade, eram 3 projetos, um pior que o outro. Se juntaram os projetos dentro de um comitê de juristas do Senado que sentou para discutir e criaram uma nova proposta de minuta de projeto de lei, pegaram alguns dos maiores juristas da área do país, fizeram uma baita de uma minuta comparado com o que tínhamos antes, né? E aí apresentaram isso no final de metade para o final de 2023. Não deu 2 meses e veio o ChatGPT. Daí, tudo aquilo que foi discutido antes ficou, em alguma medida, obsoleto, né? Em questão de meses, um trabalho de anos foi quase... Posto fora é exagero, né? Mas vai precisar ser revisado para contemplar uma mudança tecnológica que impactou todas as áreas, né? Então, é uma coisa que requer estudo constante. Todo dia vai ter que olhar o que está acontecendo lá. Todo dia pode ter um feriadão de vez em quando ali, né? Mas vai ficar atrasado 3 dias, se parar 3 dias. Então, tem que ter essa dedicação, esse estudo constante. Como você bem falou antes, né? O estudo do direito ele não acaba com a graduação. A graduação, ela te dá as bases para você passar o resto da vida estudando. E nessa área, pior ainda, né? Porque tem muitas mudanças. Então, primeira dica é essa, tá? Tomei coragem para fazer, senta e estuda. E vê, dentro das várias áreas que existem ali, qual que é que você tem mais afinidade. Porque não adianta eu querer migrar, vou estudar só inteligência artificial, mas eu odeio isso daqui. Enquanto tem uma parte mais voltada para tecnologia, no agronegócio, que te interessa porque vem de uma família que empreende no meio rural. Então, buscar algo com que você tenha familiaridade, com que você
tenha gosto, né? Porque vai ter que passar muitas horas do seu dia fazendo aquilo lá. Se não gostar, vai ser horrível a jornada. Né? E outra questão, daí está aqui o professor Emerson e a Fernanda também, né, que são parceiros nessa jornada, participem dos movimentos do ecossistema de inovação local ou do ecossistema empresarial local, porque ali você vai conseguir identificar o que o mercado está querendo, quais são os temas mais relevantes naquela região e naquele momento. Vai antecipar tendências, às vezes, vai falar, pô, peraí, tá todo mundo falando dessa tal de ESG, talvez isso aqui seja alguma coisa interessante. Tá todo mundo falando de ChatGPT, talvez seja alguma coisa interessante. Então, tu vai conseguir perceber alguns movimentos antes dos outros. Isso facilita para você ter mais tempo para estudar aquilo que nem um maluco, porque tem que estudar bastante, né? E para conseguir chegar naquela área ainda com, como dizem, com o mar azul, né? O oceano azul, né? Oceano azul. Surfar no oceano azul. E também colaborar, né, doutor? Explicando assim, detalhando um pouquinho também da importância de participar desses movimentos locais, né? Ou empresariais, ou mesmo da área de inovação, das áreas específicas, né? Porque não só você vai buscar inspiração, mas você também pode colaborar. Porque muitas vezes a gente faz algo que para nós isso é muito natural, e aí pode ser um processo ou qualquer coisa que a gente tenha, e que a maioria nem conhece, entende? Então, muitas vezes a gente no nosso dia a dia é muito eficiente, é muito eficaz no nosso trabalho, e os outros não sabem. Então, essa troca também, essa colaboração, ela é fundamental, né, para a sociedade. Concordo, até porque dentro dessa área tudo é multidisciplinar ou transdisciplinar. Justo. Nada é numa caixinha mais, né? Então, isso vale tanto para dentro do direito. Eu não consigo mais hoje, por exemplo, a minha área é empresarial. Eu não consigo trabalhar empresarial se eu não conhecer o mínimo de trabalhista, de penal, de civil, da parte de proteção de dados. Então, a empresa ela é um mix disso tudo e de mais um monte de coisa que vão inventar semana que vem, né? E eu tenho essa necessidade de uma multidisciplinaridade também para fora do direito. Eu preciso, se eu vou trabalhar com empresas, eu vou mexer em processos internos dessas empresas, eu preciso ter um conhecimento mínimo que seja de administração. Se eu for discutir regulamentação de inteligência artificial, eu vou ter que pensar em psicologia, eu vou ter que pensar em filosofia, eu vou ter questões éticas envolvidas, né? Vou trabalhar com questão de prontuário eletrônico, temos uma lei de prontuário eletrônico, né? Eu vou ter que trazer saúde, medicina, vou ter que trazer enfermagem, vou ter que trazer de novo a proteção de dados, que inclusive a lei de proteção de dados é referenciada na lei do prontuário eletrônico. Então, não existe mais caixinha hoje para quem quer trabalhar com direito, nem no empresarial, nem em nenhuma outra área, né? Eu falo do empresarial puxando a brasa para minha sardinha aqui, né? Mas no direito do trabalho, tu vai ter que ter uma noção de tecnologia para lidar com teletrabalho, para lidar com regime de plantão com o cara que tem o WhatsApp. E até não só o preventivo, mas também no contencioso. Com certeza. Porque o mesmo acontece, aí te ouvindo eu lembrava, né? Nós estamos lá com ações de responsabilidade civil, eu não posso mais utilizar simplesmente fotografias ou testemunhas, que era o que antigamente se utilizava. Eu vou buscar o quê? Na psicologia jurídica, ferramentas através de laudos. Eu vou buscar na engenharia comprovações de falhas mecânicas. Ou seja, a gente sempre faz um acervo, né, probatório que cada vez mais dialoga com outras ciências, né? Então, mesmo para aquele que é bem tradicional, tem esse diferencial importante. E trazendo a questão da tecnologia dentro desse escopo, vou trabalhar, por exemplo, com o penal. Eu tenho que ter uma noção de como eu faço para preservar minha prova para que ela seja aceita como prova. Eu tenho que, e no civil também, né? Como é que eu faço para minha prova ser válida? E isso é uma dificuldade, né? E aí eu sinto informar para quem for estudante, está nos ouvindo, quando a gente chegar na prática, né? Muita coisa que a gente aprendeu na faculdade parece que alguns magistrados esqueceram, né? Não faz muito sentido, talvez, mais, né? E não só não faz sentido, às vezes tu olha e fala, tá, mas essa decisão aqui que eu tenho que combater, ela contraria a lei. Então, às vezes por desconhecimento, principalmente no que tange essa parte mais tecnológica, às vezes por desconhecimento técnico. Então, tu vai discutir criptomoedas em juízo,
Tem juiz que não sabe o que é uma criptomoeda, ele acha que aquilo lá é pirâmide. Pode ser também. E aí a gente faz uma analogia, por exemplo, ao direito internacional. Quando eu levo ao judiciário brasileiro o direito internacional, o direito de um outro país, né, para ser utilizado, eu, enquanto profissional do direito, eu, enquanto advogado, tenho o dever de comprovar e entregar ao magistrado a ferramenta para que ele possa valer-se daquela norma. Então, seguindo esta lógica, se eu quero levar outras ciências, se eu quero levar tecnologia, se eu quero levar pautas que não são as que estão dentro das normas jurídicas, é também meu dever, enquanto profissional do direito, né, que está elaborando naquele caso, entregar a ferramenta do conhecimento. Se eu quero uma decisão que de fato valore adequadamente, óbvio que cada personagem dentro do processo judiciário e dentro da advocacia, dentro do MP, tem sua função. Mas nós, profissionais que atuamos advogando, temos este dever ainda mais latente, porque é para nós que confiam os problemas, né, os casos, as dores. Trazendo um exemplo rápido dessa questão para o nosso assunto aqui, né? Quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, não tem como a gente não pensar, por exemplo, em startups. Né? Aí tá. As startups, elas têm uma peculiaridade que é como é que eu descubro quanto vale essa encrenca para fazer uma captação de investimento. Né? O processo de avaliação, de valuation de uma startup, ele é muito subjetivo, até porque normalmente eu calculo o valor dela após a entrada do dinheiro que eu estou captando, é o que a gente chama de valuation pós-money. Então, como é que eu sei como essa empresa vai valer depois que entrar um dinheiro que eu ainda não tenho? E aí, a gente está acostumado com aqueles métodos mais tradicionais de avaliação, né? Fluxo de caixa descontado e outros do tipo. Como é que eu trago isso para dentro desse universo? Eu primeiro tenho que explicar a base teórica de tudo aquilo para depois fazer com que o magistrado, ou que às vezes até um investidor mais tradicional que está entrando nesse mercado, consiga entender de onde que surgiram aqueles números. Né? E dentro dessa questão que você falou de trazer os profissionais de outras áreas para explicar as suas outras áreas, não é exatamente uma novidade. Né? A gente tem um monte de peritos cadastrados de diversas áreas dentro do próprio judiciário, né? Da administração, da engenharia, da área de TI, que já são utilizados em algumas ações. O que a gente tem que fazer agora é o que ainda não está ali. Como é que eu trago isso para conseguir explicar essa nova coisa que chegou ontem, que chegou semana passada, dentro desse contexto. E até utilizar esse cientista de outra área antes do momento que é o laudo. Mas para que eu compreenda através do conhecimento dele. Só um detalhe que me parece assim, que está diretamente relacionado ao que tu falas também. Quando a gente pensa, né, nós advogados, advogadas, pensamos em planejamento profissional. Essa mesma lógica que tu falas de avaliação de uma startup é como a gente tem que avaliar o nosso escritório. Não pensando em vendê-lo, mas pensando em, assim, identificar, poxa, eu quero daqui a um tempo ter um patrimônio X, Y. A construção desse patrimônio eu posso fazer a partir desse conhecimento. Bom, quanto vale hoje, quanto eu consigo potencializar, onde eu realmente posso aumentar, e aí ao longo dos anos vai valer o meu escritório, o meu trabalho vai valer tanto, por isso conseguirei chegar na minha meta. Pensar o sonho é ótimo, excelente, mas planejar o caminho com essas ferramentas nós não somos ensinados mesmo, como bem falaste, doutor Rafael. Mas faz toda a diferença. E aí jogo para o Prof. Emer. E também é importante salientar que, bom, eu tenho esse escritório, mesmo que eu comece eu sozinho aqui, é onde é que eu quero chegar. Isso é um planejamento, né? Então, isso não é se eu parar e pensar isso, ou se vocês fazem muito disso, vocês passam planejando ações e como é que vocês vão buscar provas e tudo mais. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu entendo de direito, não, tanto quanto eu assisto CSI, sabe? É só isso que eu entendo. E porque vocês vão pouco lá onde eu trabalho, viu? Então, isso é um convite, né, para participar mais dos hubs de inovação.
aí os escritórios e advogados, para que a gente possa entender essa mecânica de pensar o seu negócio futuro, né? Esse planejamento do como eu posso também ser efetivo e poder aumentar a minha lista de atendimentos ou aumentar a minha lista de clientes, né? Como é que eu vou fazer isso e de forma correta, né? Respeitando todas as legislações, LGPD e tudo mais, que inclusive é uma área nova aí, não tão nova, né? Mas bem recente, não nova, né? No mas Brasil, recente. Recente, né? E que precisa ser pensada, né? E não só enquanto direito, mas enquanto administrador desses processos, porque tudo que impacta o dado de um outro, ele tem que ser protegido. E isso são processos que são feitos no administrativo, né? Também conjuntamente, né? Então, se a gente vai parar para pensar, né? Por mais... Assim como também o exemplo do médico, né? Que ele é bem técnico, talvez o direito hoje, as escolas de direito ainda são muito tradicionais e muito técnicas nas áreas de estudo, mas estão também se abrindo para buscar esse conhecimento de impacto das suas ações e também da melhoria do seu trabalho, né? Então, vejo que é importante também pontuar que existe também essas coisas que, processos que vocês fazem e que talvez para vocês isso é do dia a dia, é do direito, mas que não é só do direito, né? Ele é administrativo também, é de todas as outras áreas muitas vezes, né? Multifacetada essa área aí do direito. Às vezes a gente não se dá conta do quanto vocês fazem administrativamente para fazer valer a força da lei aí, né? E aí nós estamos, então, falando das palavras que são óbvias para quem é do direito. Mas em inúmeros momentos citamos hub. O que é isso, Emerson? Pois então, os hubs de inovação na cidade, eles estão conosco aí há algum tempo, também são levemente recentes, assim, né? São espaços colaborativos de trabalho, onde tu podes juntar a instituição de ensino, né, a área de ensino, as empresas que muitas vezes querem ou precisam inovar ou precisam de um espaço um pouco menos tradicional do seu dia a dia, então até um espaço de coworking também. Também tem ali empresários ou investidores e as próprias startups. Aí. É um caldeirão de gente trabalhando pela e para a inovação, né? E troca de forma bem colaborativa. Por isso que são espaços abertos. Inclusive, são abertos e são muito... são ainda pouco utilizados, né? Poderíamos utilizá-los mais, né? Mas estamos aí também num processo, né? Como sempre, precisa. Às vezes, a gente está também numa região um pouco mais tradicional, então demora um pouco mais. Mas a gente já vê movimentos, assim, de pessoas e de outros profissionais buscando esses espaços, de conduzir isso, porque é muito difícil, por exemplo, tu sentar e ouvir ou ver como um startupeiro trabalha. É meio maluco, assim, pra gente que é mais tradicional, assim, mais antigo, por exemplo, que é aquela coisa das 8 horas, sou da época dos 8h48, né? De trabalho. E aí a pessoa... Gente, eu tenho que bater ponto desse negócio. Que louco é esse que chega às 10 horas da manhã, 5 horas da tarde tá indo, e no meio da tarde ele abriu uma cerveja, se sentou e tá lá debatendo um negócio. Poxa, como é que é isso? Isso também é trabalho, isso também é empresa, isso também movimenta a economia do país. E essa troca, né? Entre o novo e o tradicional também é bem importante, né? Ali no escritório a gente trabalha tanto com startups quanto com empresas tradicionais que estão buscando aí ou um reposicionamento, ou resolver um problema interno, até fazer uma transformação cultural em busca de ter ter processos mais inovadores, né? E
muito do que a gente aprende com as startups, a gente leva soluções para as empresas tradicionais, e muito do que a gente vê nas empresas tradicionais, a gente leva como solução para a startup, porque eu também não posso deixar a startup sem regras, né? Sem um mínimo de governança. Então, a gente faz esse equilíbrio, né? Tenta trazer o pêndulo de volta para o centro, com o que a gente aprende de um lado levando para o outro. Óbvio que tem que levar o que faz sentido dentro daquele negócio, né? Justo. E vice-versa. E nos hubs tem muito isso. E uma dificuldade que nós, do direito, temos nesses ambientes, hubs de inovação e ambientes de troca, é que a gente ainda é muito preso daquela coisa, não, peraí, se eu vou dizer o que eu sei, eu tenho que cobrar. Né? E esses ambientes, eles são muito de troca, de uma coisa de, pô, olha, eu sei isso, que talvez funcione na tua empresa. Eu tive uma ideia que pode resolver teu problema, tem tal lei que pode te ajudar a captar aqui um recurso. E nós do direito ainda temos essa dificuldade de entregar alguma coisa sem ser como uma consulta, sem ser como um parecer. Né? Então, a gente tem que ter um pouco essa reeducação de entender que esses espaços são espaços de troca. Tu não está indo lá para prestar um serviço, está indo lá para entregar um pouco do seu conhecimento e receber conhecimento de volta. Eu entendo, vejam se vocês concordam comigo, que aí a gente tem 3 palavras-chave: aprendizagem, planejamento e processos. Estes ambientes se compõem por essas 3 palavras. Não necessariamente o local do serviço, né? Ou o final. É o que nos prepara ou dá até mesmo ferramentas, matéria-prima. O meio do caldeirão, né? Essa colaboração precisa disso tudo, como tu disseste, doutora. Aprendizagem, isso tudo é fundamental, é a base. E eu vou te dizer espaços. que quem entrar nessa não vai se arrepender. Assim, mesmo que seja alguém que não... eu não quero trabalhar com startup, eu não quero trabalhar com empresa, eu quero trabalhar com direito penal. Não tem nada a perder em participar desses ambientes, que tu vai aprender sobre ferramentas tecnológicas que eu posso usar para a produção de provas melhores, para fazer perícias em ambientes virtuais. Eu vou aprender ferramentas que eu posso usar na administração do meu próprio escritório, porque eu vou ter lá, os startupeiros, eles têm aquela mania de usar 66 ferramentas grátis para administrar o negócio. Então, tu não vai usar as 66, mas tu vai encontrar lá uma que vai te ajudar, como foi o caso da que a gente usa até hoje para controle dos nossos processos internos do escritório, veio num desses encontros. Então, essa troca é muito rica e muito recompensadora. Fora que tu conhece um monte de gente legal. Todo mundo meio louco, né? E conhecer ferramentas que já foram testadas. Não é utilizar 66 ferramentas para descobrir qual é a minha, porque eu vou me perder no meio do caminho. Mas já ser direcionado, porque essas trocas também nos permitem ir direto. Dentre as 66, alguém te ajuda a entender que estas 2 ou 3 são as mais adequadas ou que mais vão atender a tua dor enquanto usuário. E aí nós, profissionais, passamos a ser os usuários. Bom, estamos nos encaminhando para a reta final, mas eu não posso deixar de fazer aqui um pedido para o professor Emerson, né? Já que nós falamos tanto em empreendedorismo jurídico. Algumas já foram colocadas, e aí também o Dr. Rafael nos auxilia, ferramentas simples de administração que possam ser utilizadas nessa organização de rotina, né, para a busca das nossas áreas de atuação, por exemplo. Porque nós falamos algumas que têm relação direta com operacionalizar o escritório. Não podemos buscar, e aí há uma celeuma, que não é também pauta de hoje, mas nós não podemos sair buscando clientes, nem devemos. Né? Tem uma questão de respeito à qualidade do trabalho do advogado dentro da sociedade. Mas nós precisamos entender formas de atuar. Agora a sociedade tem outras dores, então são novas formas, novos problemas a resolver. Ferramentas simples da administração que a gente pode usar nessa busca, professor Emer. Tem alguma? Eu quero planejar um escritório em um novo lugar. Eu quero sair do home office, ir para um escritório. Ou eu quero mesmo ter outros colegas que trabalhem comigo. Como é que eu faço para pensar isso e operacionalizar? Bem, não é muito difícil, viu? Eu preciso sair do meu mundo, né? Hoje em dia, nós temos muitos escritórios, inclusive, e esses espaços, esses hubs de inovação, eles são abertos. Então, se você vai buscar informações lá, tu vais conseguir. Tu pode fazer uma visita técnica. Começa fazendo uma visita a um escritório.
Porque hoje em dia, as pessoas elas estão não mais vendo o seu colega como necessariamente um concorrente, mas às vezes como um colega. E, gente, vamos parar e pensar, né? Nós somos o centro do mundo. Talvez a pessoa nem saiba que tu exista, então ela não vai estar preocupada efetivamente com a sua atuação jurídica. Então, a visita técnica ela é fundamental. Eu penso assim, você pode usar também uma coisa muito simples e que está dentro do pacote Office, né? Que é o Excel, para tarefas, entendeu? Hoje você tem também algumas possibilidades free de processualizar os seus atendimentos, os seus retornos, para dar essa... Porque é um trabalho... que a clientela demonstrou assim num alto percentual de descontentamento com a área jurídica é a falta de atendimento. Então, nós trabalharmos, por exemplo, com a menina que atende, na época era uma menina e um rapaz, que atendiam para ensiná-los a dar devolução para o cliente, mesmo que fosse, estamos vendo, ainda não saiu o retorno do juiz. Mesmo só isto, já foi assim um incremento muito grande para a devolução e aquietar o cliente, né? Então, isso é fácil, gente. Eu não preciso de uma tecnologia. E hoje em dia, você consulta lá, tem vários sistemas, que daí também alguns são gratuitos, outros não, que vão te ajudar especificamente da área jurídica. Não sou o mais expert, vou deixar para o doutor falar. Mas, se você é pequeno, se você vai começar com o Excel e começar atendendo bem o seu cliente, já é um diferencial muito grande, porque o nível o percentual é alto, assim, dessa falta de atendimento, de humanização, muitas vezes, né? Porque o cliente, quando busca o advogado, geralmente, talvez aí na imensa maioria das vezes, ele não vai por uma situação boa, né? Então, raramente. Raramente, né? Então, para ele, aquela dor é a maior do mundo. É assim que é a vida. Então, ele ser atendido e assistido, mesmo que seja numa mensagem de WhatsApp. Vamos lhe dar o retorno amanhã. Não saiu ainda, mas estamos buscando, nos aguardo. Isso já é um bom papel inicial. Isso é gestão. Não precisa ser advogado, pagar uma fortuna de um sistema. Não precisa. Pode começar por aí e aí depois tu vai ver que terão outros e aí eu posso depois deixar para vocês aí o sistema de alguns sistemas que a gente usa. Perfeito. E uma questão que eu falei antes da dificuldade que nós temos de chegar e compartilhar conhecimentos que nós temos nos ambientes, nós temos uma outra dificuldade também, que é de perguntar, né? Aí muitas vezes a gente tem vergonha, eu não sei isso, mas eu não vou perguntar para não saberem que eu não sei, né? Então, eu preciso de uma ferramenta que resolva tal problema. Cara, vai num hub de inovação, vai num espaço colaborativo e fala, eu tenho tal problema no meu escritório que eu preciso resolver. Vocês conhecem alguma ferramenta para isso? E podem ter certeza que se vocês estiverem conectados com o pessoal da inovação, vão te dar 7 opções de ferramentas, 3 grátis, 4 pagas, uma que serve perfeitamente para ti, custa um rim, outra que não serve tão perfeitamente, mas que é gratuita. Então, possibilidades há. A gente tem que perder esse medo de falar do que a gente sabe e perder esse medo de perguntar o que a gente não sabe. Perfeito. E aí, para encerrar, então, né? Que acredito que vocês já com isso quase que nos falaram, mas uma certeza que se tem dessa nossa mesa, né, dessa nossa fala de hoje, é que no fundo, quando a gente olha para negócios e quando a gente olha também para a advocacia, a gente está falando sobre pessoas. Né? Qual a mensagem que vocês deixam? Encerrando esse nosso episódio, pensando em empreendedorismo, na advocacia,
através e para as pessoas. Bom, as pessoas são o centro de tudo. Tudo que eu fizer dentro de um escritório é de pessoas para pessoas. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com as pessoas que trabalham comigo, sejam colegas que trabalham diretamente no escritório, sejam parceiros, enfim, fornecedores, tanto com as pessoas para quem eu estou prestando serviço, para os nossos clientes. O professor Emerson falou muito bem que uma das maiores carências dos clientes é saber o que está acontecendo. Um escritório que trabalha com contencioso vai ter lá 100, 200, 1.000, 2.000 processos. Né? A pessoa que você está atendendo, às vezes, tem só aquele, e aquele processo é a vida dela. Então, eu tenho que entender que mesmo as ferramentas mais tecnológicas que tem de inteligência artificial e de avatar e tudo mais, são de pessoas para pessoas. E eu penso que uma situação muito importante e que se não tem é interessante e fundamental desenvolver é a questão, é uma palavra que ainda os robôs não têm. Eles não desenvolvem os 3 Es, né? E um dos Es se chama empatia. Então, ter empatia para com essas pessoas que trabalham para você, com você, para outras pessoas, é fundamental. Então, eu diria isso. Se empatizem, gente. O mundo está precisando disso. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Como estamos estourando o nosso tempo, gostaria de passar aqui muitas horas, certamente teríamos pauta. Mas vou encerrar por aqui. Agradeço novamente a participação de vocês, a entrega do que é mais valioso, a hora de vocês e o conhecimento, certamente foi de grande valia. Encerro assim o nosso podcast de hoje da ESA, através da participação no Questão de Ordem da UAB Caxias do Sul. Reforço que todo o material da Questão de Ordem está sempre disponível como novos episódios todas as quintas-feiras em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify, e não poderia deixar de agradecer o nosso patrocinador que viabiliza este evento, a R Master Sul Assessoria Documental. Um abraço a todos e até a próxima.